Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda de Paula Ramos, sou médica psiquiatra, especialista em dependência química e psicoterapia e sou também diretora da Vila Janos. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho sobre as chamadas drogas K, que tecnicamente são chamadas de canabinoides sintéticos. Por que a gente resolveu trazer esse episódio hoje sobre as drogas K? Porque é uma classe de substâncias psicoativas com ação também cerebral que já estão sendo consumidas no mundo todo há pelo menos uma década e agora no Brasil, mais recentemente, de 2018 para cá, vem tendo um consumo também ascendente. E por isso a gente acha importante que a população, de uma forma geral, tenha informação sobre o tema, a população médica, os educadores, os pais, enfim, para a gente saber do que se trata esse tipo de substância. Essas drogas, elas agem no cérebro e no corpo, nos receptores canabinoides, que são os mesmos receptores que a maconha age. E por isso que às vezes tem uma série de confusões nesse tema, as pessoas podem chamar de maconha sintética, mas a gente tem que ter algum cuidado com isso, porque mesmo que elas tenham ações semelhantes pela forma que elas agem no nosso corpo, elas são drogas extremamente mais potentes. Então, elas são fabricadas, sintetizadas em laboratórios clandestinos, são substâncias proibidas e que têm uma ação até 100 vezes mais potente que a maconha, por exemplo. Então, essas drogas são mais nocivas, mais tóxicas, até mais letais do que drogas originais aí, como a maconha. Como é que elas surgiram aí no mundo? Mais ou menos por volta de 2004, a gente tem notícia que surgiu o primeiro canabinoide sintético, que foi o Spice, no mundo. Eles foram surgindo gradativamente. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia a gente tem mais de 300 canabinoides sintéticos identificados, fora os que a gente ainda não conseguiu reconhecer. Lá por 2009, 2010, alguns países da Europa, dos Estados Unidos, depois a Anvisa aqui no Brasil, começaram a tentar proibir aqueles canabinoides que tinham sido identificados como uma substância psicoativa. E isso era um grande trabalho, porque cada vez que surgia um novo canabinoide, a gente tinha que identificar, reportar para os órgãos fiscalizadores e colocar na lista das substâncias proibidas. E lá em 2016 é que aqui no Brasil a Anvisa conseguiu colocar uma lista geral de canabinoides, então a classe toda das drogas K, dos canabinoides sintéticos, foi proibido e assim permanece até hoje. O problema é que cada vez que a gente mexe em uma partezinha da molécula ali da droga, já é uma nova droga, já é uma nova substância, então a gente fica quase que enxugando o gelo aí para tentar conter o avanço do consumo, da experimentação, e lembrando que o público-alvo de consumo dessas substâncias é um público jovem, principalmente de adolescentes, que não estão nem com o seu cérebro ainda formado. A maturação cerebral fica em torno de 24 anos, então antes disso, muitos jovens já têm contato com essas substâncias que são extremamente tóxicas. Então é um assunto bastante relevante que a gente vai ao longo aí dos próximos episódios explicar um pouquinho mais sobre como é que é a ação, quais são as diferenças, por exemplo, em relação à maconha e por que a gente não pode confundir esses assuntos.